Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do Palmeiras nessa quinta-feira aí. Palmeiras que enfrenta no sábado a Ponte Preta, partida única, né? 18 horas pelo Paulistão, quartas de final. Uma vitória aí classifica o Palmeiras para a semifinal do Paulistão 2024. Palmeiras que está invicto, pessoal, está invicto, hein? Pode conquistar esse título invicto, não perdendo nenhuma partida aí. Então, muito boa aí a campanha do Alviverde Paulista. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Pegar 6 jogos de punição, então o Palmeiras entende, até o diretor de futebol, o Anderson Barros, se manifestou sobre isso, dizendo que é muito perigoso e depois vai acontecer o pior e eles vão falar, tá vendo, estamos avisando. Mas o Palmeiras não pode fazer nada, porque não é parte do processo, não pode contestar, mas não é pelo São Paulo que o Palmeiras está tomando essa postura, nem pela rivalidade, nem pela discussão que houve no Morumbi, e sim por conta do precedente perigoso que vai abrir com essas punições e não a punição rigorosa do TJD para quem for lá e agredir a arbitragem, né? Imagina, todo mundo vai lá, agride, toma só uma multinha e aí como é que você vai fazer? Você vai lá e faz de novo, né? Mas eu tenho a impressão de que no civil o Palmeiras, o Abel, por exemplo, pode processar o Belmonte. Pode, mas não definiu isso ainda. E o Abel falou na última entrevista coletiva que ele esperava a punição na esfera esportiva, né? Ele falou isso, deu a entender, ele falou, eu fui punido muitas vezes quando eu errei, então eu espero uma punição justa. Ele falou, ele pode até ser uma pessoa boa, mas eu espero uma punição justa. A ideia do Abel não é entrar na justiça comum, mas agora depois dessa punição aí que foi branda, na visão do Palmeiras, de repente pode acontecer. O Nicolete pontuou aqui, ele conversou com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, antes de essa decisão ser tomada, mas a gente vai ouvir a fala do presidente da Federação, porque houve também aquela situação em que a Federação reuniu os dois dirigentes para tentar um acordo de paz aí entre São Paulo e Palmeiras. Nós conversamos por telefone e eu convidei para a gente sentar, tomar um café junto, porque são dois gestores de altíssimo nível e os resultados estão mostrando o trabalho deles, que tem uma relação de respeito mútuo. Então foi apenas um bate-papo, um convite para a gente conversar um pouco e para corrigir rotas futuras, tanto da atuação da federação como dos dois clubes. Você falou aqui, todo mundo exagerou um pouquinho, a federação poderia também ter entregado mais e a federação agora vai cuidar dos próximos clássicos e também alguns clássicos importantes do futebol paulista quando os dois times estiverem envolvidos. Sim, foi um alerta, né? Um alerta para que isso se estanque, esse problema não se repita. Então, nós já tomamos em conjunto sugestão dos clubes de que a gente, antes de cada jogo importante, de alta rivalidade, que a gente junte profissionais de um clube, profissionais do outro clube, profissionais da federação, e a gente planeje tudo que vai acontecer durante o jogo e consiga entregar uma partida de futebol para os profissionais que vão lá trabalhar, mais tranquilidade e mais segurança. Bom, ouvimos aí o presidente da Federação Paulista, como diria o outro, ouvimos ambas as partes, Renato Rodrigues. E aí? Eu queria ouvir ambas as partes, mas a minha opinião continua sendo a mesma. Passaram um paninho, né, rapaziada? Foram lá, conversaram, não, deixa disso, para com isso. Primeiro que conversar e resolver a parada é o mínimo, né, gente, também. Porque assim, a gente tá falando de adultos, a gente tá falando de barbado e sabe? De duas grandes instituições. De dois clubes gigantes que, tipo, tem que ser rival, tem que se matar dentro de campo mesmo, mas é só isso, gente, é o esporte. E sim, de verdade, eu não. Primeiro que eu entendo a revolta do São Paulo. O São Paulo foi prejudicado no jogo, ponto. Segundo que eu acho que o que foi feito depois disso passou do ponto. E terceiro que aí eu acho que pegaram leve. Eu acho que levaram muito, e aí eu entendo a revolta do Palmeiras também. Porque você abre realmente um precedente para tudo virar gritaria e pancadaria e ofensa.
E não dá, a gente está falando de um futebol cada vez mais tóxico, cada vez mais violento. Não sou da pessoa que acha que isso faz com que o torcedor se mate lá fora. Não, eu acho esse papinho um papinho furado. Porque o torcedor ele se mata de qualquer jeito, ele quer pegar um que bateu nele na outra vez, agora ele quer bater, ele marca antes do jogo. Torcedor de futebol que se bate na rua, eles não tem nada a ver com futebol, eles gostam de se bater. Se arrumasse outro esporte, eles arrumavam algum outro motivo para se bater também. Não entro muito nessa de que o jogador, o dirigente tem que ser o exemplo, porque senão fomenta a briga lá fora. Não. Eles têm que ser exemplo porque eles representam grandes instituições, porque a gente está numa sociedade tentando ser um pouco civilizado, e realmente achei que ficou muito brando, assim. A própria desculpa eu achei ok. Talvez ela não tenha sido tão forte porque não é rescindente, né? Eu nunca vi o Belmonte fazer isso e todo mundo que eu sei que conhece ele fala que ele não é dessas coisas, que ele é um cara totalmente diferente do que ele fez. Então talvez tenha sido por isso que tenha sido mais brando, mas assim, a gente tem que discutir esse tipo de coisa, não dá para acontecer toda hora, né? Me parece, sinceramente, eu acho inaceitável esse acordo. Porque é você colocar pano quente e fingir que não é um problema isso. Que foi um atrito que aconteceu. Não, foi um problema que não pode acontecer em hipótese alguma. Um dirigente está ali, ele é porta-voz de uma instituição. Ele não é um cara de cabeça quente agindo para a galera. Então, assim, o que aconteceu para mim não deveria ter um tipo de acordo. Eu concordo plenamente com a revolta do Palmeiras em relação a esse posicionamento. Da mesma forma, eu acho que o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem no jogo. Foram vários erros, mas ali, a partir disso, você tomar as atitudes que você tomou, como se aquilo acontecesse, fosse totalmente fora da curva, dentro dos erros que a gente está acostumado de ver de arbitragem, e você se comportar daquela forma, ainda mais alguém que se vende como gestão moderna e tudo mais, mas é comportamento lá do Cartola lá da década de 80, de 70 e tudo mais. Então, assim, sinceramente, era uma oportunidade de você ser muito rigoroso para justamente não existir esse tipo de coisa, assim. Reclamação com a arbitragem ela existe lá fora, na Europa, que a gente fala também tanto quanto modelo, mas assim, o episódio que aconteceu de bater na porta do vestiário lá e falar com o árbitro na porta, isso não existe. Isso não existe. E a sala de imprensa, liberou ou não liberou? Como é que vai ser? Essa reunião da federação, é importante frisar que acho que o que de melhor aconteceu no encontro dos presidentes foi a criação da comissão. Então, o que vai acontecer agora nos próximos clássicos, por enquanto são 2, mas a gente pode ter Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, pode ter aí 10 clássicos até o final do ano. 3 representantes do Palmeiras, 3 representantes do São Paulo e 3 da federação vão, antes da partida, já ajeitar tudo isso, para não ter mais o problema. Nossa, que difícil. Quem teve essa grande ideia? Nossa, eu nunca pensaria nisso, Não vai ter mais sentado no chão. Não vai ter mais outra assessoria falar assim, na minha sala você não vai dar entrevista, se quiser dar na zona mista. Gente. Então eles pretendem que isso não aconteça. Tudo antes. Planejar o jogo, é isso? É isso. Vamos ter o Caraca, como é que eu não pensei nisso, gente? Você podia estar lá, pô. Zona mista para todo mundo falar. Mas no meio disso tudo vai ter jogo, né? Vai ter jogo. Não entre eles, mas a gente tem essas quartas de final de campeonato. Mas pode ter Paulista. Na semifinal, Pode. Uma chance esse grande. fim de semana ainda não, mas temos... Olha, o brinco da apresentadora até caiu. Mas a gente vai ter na sequência. Então vamos lá, Edu. São Paulo também se organizando, podendo fazer inscrição agora, muda a fase, a inscrição está valendo nova inscrição. Como é que está isso? Então vamos lá, vamos começar com o Caleri, que eu acho que é o assunto principal, né? O Caleri tem um cisto de Baker. Daí eu fui tentar estudar, conversar com as pessoas, tudo mais. É um cisto na parte de trás do joelho aqui nessa movimentação aqui que eu estou mostrando. Ele não é uma lesão grave, mas é uma lesão que inflama e dificulta movimentos. Então, como é que vai estar sendo feito o trabalho com o Caleri? Se apresentou ontem, fez refis, como quase todos que jogaram no final de semana. A partir de hoje, a gente não tem ainda informação do treino, o Caleri será avaliado dia a dia. Enquanto ele tiver com o local inflamado e sem condições de fazer a movimentação do joelho perfeitamente para um jogo profissional, ele não vai ser liberado para treinar. Se isso acontecer em tempo hábil, que ele não perca a forma física, ele joga domingo. E aí, em conversas com pessoas ligadas ao Caleri, há um otimismo por parte do staff do Caleri que ele vai se recuperar e vai jogar domingo. Qual é a boa notícia? É que se o Caleri não jogar, o São Paulo tem agora um jogador para apresentar como substituto. O Juan normalmente é o escolhido, a torcida pega muito no pé do Juan, não gosta, ele sofreu o pênalti que garantiu a classificação do São Paulo, mas a torcida resolveu pegar no pé do Juan. O André Silva chegou justamente para isso, para ser, entre aspas, o reserva do Caleri. Ele pode ser inscrito, tem que ser inscrito até sexta-feira na Federação Paulista, ele já está regularizado no BID. A grande dúvida é
quem sai para ele ser inscrito. Opções: o Iba, o senegalês, que é volante, mas que ficou só um jogo no banco. O Rodrigo Nestor, que não há uma certeza que ele estará apto a jogar até o dia 7, final do Campeonato Paulista. Existe chance, mas não é certeza. E agora tem essa possibilidade do Nicão, que está contundido, já era uma espécie de terceira opção. De repente, o André Silva vai no lugar do Nicão. Carpini deve definir entre hoje e amanhã, no máximo, quem sai. E o André Silva, que vem treinando, se o Caleri não jogar, passa a ser, então, o primeiro nome a ser cotado para substituir o Caleri. Mas eu vou falar, Glaucio Sol, sim, acho que o Caleri... Tenho informação que o Caleri vai para o jogo. Até porque, fora tudo isso, o Caleri não gosta de perder jogo. Se depender dele, sim, a dorzinha pequenininha, ele vai jogar. E o Palmeiras, Nicolete, para este fim de semana? Bom, o Palmeiras, o Abel Ferreira poupou 3 jogadores que estavam pendurados no último jogo do Campeonato Paulista, na última rodada, então vai com todo mundo. Apenas os 3 jogadores que estavam machucados continuam fora, que não estão inscritos. Dudu, o Bruno Rodrigues e aí o Gustavo Gomes também, está ainda passando, não voltou a treinar no campo. Então são as 3 desfalques do Palmeiras. A preocupação do Palmeiras, Glaucio, na sequência aí do Campeonato Paulista, claro, primeiro é a Ponte Preta, no sábado precisa passar, mas depois onde vai jogar? Porque o Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa até a final, fez a melhor campanha e deve continuar se for passando de fase até a decisão. Mais uma vez, pelo 5º jogo consecutivo, vai jogar na Arena Barueri. Está perdendo muita receita, 65% está perdendo de receita jogando na Arena Barueri. A Allianz Parque dá 30, 35 mil pessoas. A Arena Barueri, pouco mais de 15 mil, essa é a média, porque teve o clássico contra o Corinthians, que aí teve um bom público, então muito baixo mesmo a média de público na Arena Barueri. E o Allianz Parque ninguém sabe quando vai poder ser utilizado. Eu estava vendo uma notícia agora, né, porque ficou preso parte da cortiça que está vindo da Europa, que vai ser jogada ali no gramado do Allianz Parque, no gramado sintético, ou composto novo, ficou preso, parte dessa cortiça ficou presa no Aeroporto Internacional de Viracopos, mas está liberando agora aos poucos. Então, a previsão, uma nova previsão, teve uma previsão no dia 20 de fevereiro, depois dia 12 de março, que foi ontem, e agora a previsão é que até sexta-feira esse composto seja totalmente trocado, colocado no gramado do Allianz Parque, para que na semana que vem, caso o Palmeiras avance aí a fase semifinal, eles comecem a fazer os testes no gramado para utilizar o Allianz Parque, depois de muito tempo aí. São 5 jogos fora do seu estádio Palmeiras. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, né? Palmeiras que enfrenta no sábado a Ponte Preta e com certeza aí tem tudo para se classificar para a semifinal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.